Chegou aquele momento que vocês amam, aquele momento que eu odeio, que é pra falar sobre as maiores decepções, os piores filmes do ano de 2022. Mas antes de mais nada, antes da gente começar essa experiência tenebrosa, eu quero lembrar vocês de se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações e deixarem bastante like para dar aquela força marota que vocês estão acostumados a dar aqui, beleza? Vamos lá, antes da gente seguir para a lista principal, eu tenho algumas menções tenebrosas para falar aqui sobre algumas decepções que eu deixei de fora da lista principal, começando por A Era do Gelo, As Aventuras de Buck, que é a animação nova que teve, né, produzida pela Disney após o fechamento da Blue Sky, que é a primeira animação da Era do Gelo feito pela Disney Animations e que, cara, é uma decepção enorme, sabe? Primeiro que é desnecessário a gente ter uma continuação de A Era do Gelo, porque a gente já teve um quarto filme, um quinto filme que se encerrou de uma forma muito bem a franquia, não precisava ter mais um filme do A Era do Gelo, eles quiseram fazer na maior cara de pau mesmo, só pra ganhar dinheiro, e cara, a animação é feia pra caramba, tudo é muito feito na maior base da preguiça alta, sabe? A animação é feia, a iluminação da animação é feia, a textura dos pelos dos personagens é feio pra caramba, tudo é muito mal feito nessa animação. E outra animação que eu tenho para falar aqui é sobre Wendell e Wild, aí a nova animação stop motion feita pela Netflix, que tem uma proposta muito boa. O stop motion da animação funciona de uma forma muito bem. Tecnicamente a animação é linda, só que o maior problema da animação pra mim foi que eu não consegui sentir empatia pela história, pelos personagens e pela forma que a história estava sendo contada. Eu não consegui me envolver com os personagens, não consegui me envolver com a história. Foi um filme que pra mim prometeu, porque era de um dos produtores que tinha saído da Disney Animations e da Pixar, então era a primeira animação que ele tinha feito pós a sua saída da Disney. Tinha muito hype, tinha essa expectativa, só que pra mim acabou sendo uma decepção sem tamanho, sabe? E o último filme que eu tenho pra falar aqui é sobre Continência ao Amor, o filme pop, o filme hit da Netflix desse ano, né, e tal, que é protagonizada pela Sofia Carson, né, e tal, que, cara, a Sofia Carson é a única coisa boa do filme, que de resto é uma história clichê de romance, que não tem química com a Sofia Carson e o outro carinha lá, que eu nem sei qual é o nome do ator, porque assim, é uma história que é pra ser clichê, beleza, eu entendo que filme romântico tem que ser clichê, só que o problema é, não tem química, não existe química entre os dois nas cenas. A história é muito sabe? A química dos dois não funciona, então se você não tem uma química de dois protagonistas que tem que parecer que são um casal, não funciona, entendeu? A proposta da história também não faz o menor sentido, além de que é uma perda de tempo, as únicas coisas boas do filme realmente são a Sofia Carson, porque ela rouba realmente o filme para ela mesma, nas músicas dela e tudo mais, mas de resto é um filme bem esquecível. E é isso aí, entendeu? Vamos partir agora para a lista principal das minhas maiores decepções de 2022. I'm so sorry I forgot to tell you, but you're not feeling very well. And the only way to cure it is if we stay home all day and I tend to you and kiss. Não se preocupe, querida, né? O filme novo aí feito pela Olivia Wilde e tal, e que tem essa proposta muito interessante de mostrar a Florence Pugh aí no papel principal com o Harry Styles, e que, cara, como falei, eu já tinha falado isso no meu vídeo de análise do filme, tem uma proposta muito boa, mas em momento nenhum essa proposta consegue ser bem aproveitada. Ele tenta ter um tom de suspense psicológico, mas isso se perde ao decorrer do filme, ao decorrer do mistério sendo resolvido em volta do filme, que torna tudo uma palhaçada, torna tudo muito monótono, tudo muito levado na piada, e cara, derruba todo o tom que estava sendo proposto inicialmente no filme. A Florence Pugh, ela é a melhor coisa do filme, a química dela com o Harry Styles funciona, mas nem isso consegue salvar o desastre que é a história e o roteiro do filme, que cai em uns clichês e segue por uns caminhos, por umas decisões que acabam prejudicando o ritmo do filme, o próprio roteiro e a narrativa, e
principalmente tira o brilho que este filme poderia ter nos seus temas grandiosos. No geral, é um filme que se torna completamente genérico e muito, mas muito esquecível de verdade. Hello again. Sorry I'm late, Mr. Abnesti. Not late at all. É engraçado, viu? Porque a Netflix ela tem algum problema muito grande em pegar grandes atores para fazer filmes que têm propostas interessantes, sabe? Porque essa é a questão do Spider-Head. É um filme que, cara, tem o Chris Hemsworth como protagonista, o Chris Miller também como protagonista. Chris Miller, é Chris Teller, né? E assim, o filme ele tem uma proposta muito boa, sabe? De mostrar o Chris Hemsworth sendo esse magnata, esse ricaço que mora em uma... que pega pessoas e tal que estavam condenadas na cadeia e tal, ele oferece uma chance e tal de reduzir a pena delas se eles colaborarem com um projeto que ele está desenvolvendo para uma empresa pessoal dele, de certa forma. Então, assim, é um filme que tem uma proposta muito interessante de usar por meio das drogas e tudo mais, esses experimentos que o magnata vai fazendo ao longo do filme. Tem proposta interessante, só que em momento algum essa proposta consegue ser desenvolvida de uma forma natural e de uma forma orgânica, sabe? Até chegar a um momento específico do filme onde vira um clichê, vira uma completa palhaçada e acaba destoando completamente do tom inicial do filme, além de tornar o personagem do Chris Hemsworth um personagem completamente caricato, personagem que se torna um ricaço, um vilão com motivação merda pra caramba, sabe? Nem o próprio Chris Teller salva o filme, porque o filme ele carrega e vai pra um ritmo tão lento também, porque a duração do filme também... O filme é grande, eu acho que ele não precisava ser tão longo, eu acho que isso também acaba prejudicando o ritmo e a narrativa do filme, pra no final tornar de Spider-Head uma história completamente sem sentido, uma história completamente levada à palhaçada da quinta série, e sem contar o fato de que, cara, não adianta você ter bons atores e você não contar uma história bem feita, com bons personagens, com bom desenvolvimento dos personagens e o bom desenvolvimento da sua história. Se você não tem isso, acabou. E infelizmente Spider-Head segue esse caminho complicado. I've made a shocking discovery. I need you to get me in touch with. Olha, esse Moonfall, eu vou te falar um negócio, viu? Eu sou muito fã do diretor desse filme e tal, ele foi o mesmo diretor que fez 2012, é um filme de fim de mundo que eu adoro, então assim, cara, eu não sei o que deu errado, tinha tudo pra dar certo nesse projeto, cara, que é basicamente mostrar a lua caindo na Terra. É um conceito tão interessante, só que o problema é que o filme, em momento algum, no início ele começa a aproveitar isso, só que depois ele vai para um caminho que vira um filme de ficção científica. E isso não se iguala, isso não faz sentido com a proposta inicial do filme. No final, ele vira um filme de ficção científica, um filme de invasão alienígena, literalmente, para a Terra, onde tem uma fumaça negra que está devorando a cratera no meio da Lua e tá criando rachaduras na Lua que estão virando terremotos em direção à Terra. Vira uma parada muito científica, uma parada que não precisava ter uma explicação tão científica. Os protagonistas do filme também, ó, super esquecíveis. A história vai para uns caminhos e beira a um clichê de filme de ficção científica que não precisava ir. Podia ser só um filme de fim de mundo sem precisar ter uma puta explicação científica. E o filme, infelizmente, segue por caminhos que tornam ele um filme de ficção científica sem necessariamente vir com essa proposta. E no fim, Moonfall é só mais um filme esquecível, é só mais um filme que mostra como, cara, não adianta você ter boas ideias e você jogar essas boas ideias no lixo e apostar para um roteiro genérico, para umas decisões que não fazem o menor sentido dentro da narrativa do filme e principalmente que mostra que tira o completo potencial que essa história poderia ter. Isso é exatamente o que faz de Moonfall um dos filmes mais ridículos que eu vi nesses últimos tempos, de longe. What do you know about the Sierra program?
reckless mystery men you guys send in when you can't officially send anyone else? Olha, vocês sabem o quanto eu amo os irmãos Russo, vocês sabem o quanto eu sou apaixonado pelos irmãos Russo, pela carreira que eles têm na Marvel, pela a carreira de história que eles têm em cenas de ação na Marvel, principalmente com Soldado Invernal. E cara, é uma vergonha ver o que eles fazem em Agente Oculto, que torna um filme completamente genérico, com um elenco bom, completamente desperdiçado. O Ryan Gosling aqui é desperdiçado. O Chris Evans aqui tá fazendo a mesma coisa que ele fez no Knives Out do Rian Johnson, só que de uma forma muito pior e muito mais forçada também, de certa forma, apostando em um vilão completamente genérico, uma história que beira ao genérico mais possível de todos, assim. E principalmente, cara, é uma pena eu ver o quanto um filme que é dirigido pelos irmãos Russo ter cenas de ação tão genéricas que beiram a filmes de ação da sessão da tarde pra gente ver no domingo, entendeu? Porque é isso que se resume a Agente Oculto. Nem as cenas de ação do filme salvam uma história completamente genérica, com personagens completamente desinteressantes, um desenvolvimento que em momento algum você consegue sentir empatia pelos personagens, e principalmente um desperdício de bons diretores e principalmente um desperdício de um elenco que tinha potencial para brilhar neste filme. Infelizmente, cara, é uma das maiores decepções da Netflix nesses últimos anos, sem sombra de dúvidas. Is it because what they're saying is true? Decepção também é O Enfermeiro da Noite, o novo filme aí e tal, que é uma adaptação de uma história baseada em fatos reais, né? Onde a gente acompanha aqui a história de um enfermeiro que começa a matar pacientes durante a noite e tal, e a sua colega de equipe começa a suspeitar de que é ele quem está por matando, né, essas pessoas, esses pacientes durante a noite, né? O filme aqui tem a Jessica Chastain e o Ed Redmayne aqui, que, cara, eu já quero falar logo de uma vez, tá? Ed Redmayne não serve pra ser um vilão, não serve pra ser um psicopata, porque ele não passa essa sensação, ele não passa essa atuação de psicopata em momento nenhum do filme. E principalmente, cara, é uma pena eu ver atores como a Jessica Chastain num filme que ela não tem nada pra fazer durante o filme inteiro. São 2 horas de puro saco, 2 horas de um ritmo completamente lento. A Jessica Chastain não tem nada pra fazer nesse filme. Eu não sei o que ela tá fazendo nesse filme, não sei se ela aceitou isso só pra poder pagar o aluguel de casa, porque não é possível. Ela não tem nada, ela não passa um olhar em nenhum momento do filme, ela não tem uma atuação digna, assim, de demonstrar realmente que ela tá sendo essa enfermeira que tá preocupada com que o melhor amigo dela seja esse cara que tá matando os pacientes durante a noite. E principalmente, cara, o Ed Redmayne, como eu falei, ele não serve pra ser um psicopata, porque ele também não passa essa sensação. Ele parece muito um cara, um coitadinho, ele tá sempre com aquela carinha de coitadinho, com aquela... andando desse jeito, assim, com o ombro pra cima, sabe? Aí ele vira assim, ele dá sabe, ele arranha assim, a barbinha dele aqui, né? A pelezinha dele. Ele não passa essa sensação, ele não passa a sensação de ser um psicopata. Ele sempre tá com aquela carinha de coitadinho. A Jessica Chastain passa o filme inteiro com essa carinha de coitadinha também. Infelizmente, cara, chega da gente ver a Netflix pegando essas histórias que são pra ser baseadas em fatos reais e destruindo, pegando um bom elenco que poderia ter um potencial brilhante e destruindo em uma história completamente monótona, uma história que vai, aos poucos o ritmo vai desacelerando e vai virando uma história cada vez mais entediante de assistir. E, cara, pelo amor de Deus, cara, é mais um desperdício da Netflix, sabe? Investir bons atores, com um bom projeto, com uma boa proposta, mas no fim resultar em um projeto completamente feito na base da preguiça, feito na base do maior sono possível, e torna o filme completamente monótono de assistir o tempo inteiro. Bom, eu tava falando do Ed Redmayne, né, no filme da Netflix, e aqui, cara, o que eu tenho pra falar de Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore, cara? É um filme que
mostra como essa, por mais que ele seja um filme superior ao seu anterior, o Crimes de Grindelwald, ele é um filme que mostra como essa franquia não sabe para onde ela quer seguir. Essa franquia ela já se perdeu desde o segundo filme, e esse terceiro filme aqui só mostra cada vez mais como eles não sabem onde seguir com essa história. E principalmente, cara, infelizmente, assim, o Jude Law, ele é muito bom como Dumbledore. O Stellan o Mads Mikkelsen, que faz o Grindelwald, ele tá bem como personagem, só que ainda assim não é tão memorável como Johnny Depp na pele do personagem, que dava uma sensação de empoderamento maior pro personagem, na própria forma do discurso, na forma de ele manipular os bruxos pro lado dele, de certa forma. Eu acho que na questão do Segredo de Dumbledore, ele é um filme que mais uma vez mostra como é uma narrativa de livro embutido em um filme de 2 horas e pouco, e que é só uma enrolação, sabe? É um filme que tenta ter a representatividade do Brasil ali, onde a gente vai ter a Maria Fernanda Cândido no filme. Só que em momento algum ela só tem um diálogo no filme, cara. A gente só tem uma importância em um diálogo no filme. E, cara, infelizmente mostra como essa franquia não sabe mais pra onde seguir. E, principalmente, mostra que essa franquia ela tem que acabar de uma vez por todas. Ou virar uma série na HBO Max, que faria muito mais sentido, porque a gente já sabe onde essa história do Grindelwald com o Dumbledore vai terminar. Quem acompanha o universo expandido de Harry Potter já sabe como essa história termina. A gente não precisa ver 5 filmes de pura enrolação para chegar só no último filme e a gente ter o grande duelo, o grande confronto do Dumbledore com o Grindelwald. Infelizmente, esse filme é só mais uma enrolação, só mais um puxa-saco, por mais que seja muito superior ao seu filme antecessor. Bom te ver, Buzz. Pai? Tenta de novo. Da mesma forma que eu falei que o Segredo de Dumbledore é um filme muito entediante, muito, sabe, muito não precisava ter, eu falo sobre Lightyear, o filme do Buzz Lightyear, que, cara, essa foi uma decepção enorme durante o ano inteiro, porque, cara, vocês sabem que eu já não sou muito fã do 4º filme do Toy Story, vocês sabem que eu não sou muito fã do final do Toy Story 4, e ver o que os caras fazem nessa animação do Buzz Lightyear aqui já começa errado, quando os caras me demitem e tiram o dublador do Guilherme Briggs para ser o Lightyear e substituem pelo carinha que faz agora o Domingão do Hulk, sabe? Então, assim, já começa errado por aí, entendeu? Então, assim, o maior problema de Lightyear é principalmente o fato de que é uma animação que não precisava existir, que só existe para gerar dinheiro, só existe para vender boneco do Buzz Lightyear, porque não acrescenta em nada. Não acrescenta em nada da origem que a gente conhece o personagem e, principalmente, cara, só mostra como a Pixar tem que parar de fazer esses filmes spin-off, tem que parar de fazer essas continuações e focar em projetos novos, porque é onde ela sabe acertar. Quando ela fica focando em querer fazer muitas continuações de franquias clássicas, nem sempre ela acerta. E Lightyear é mais uma decepção da Pixar, é mais um filme completamente esquecível, completamente monótono. A animação em si é linda, visualmente é linda, assim como toda animação da Pixar é visualmente linda. Só que aquele negócio, não adianta você me dar uma animação visualmente linda e você não ter uma boa história, um ritmo completamente apressado durante o filme inteiro. Parece que eu tava vendo uma animação de 1h30, cara, de tão rápido que a animação se desenvolvia, de tão rápido que o ritmo do filme era. E principalmente, cara, mostra que a gente não precisava ter uma história de origem do Buzz Lightyear, porque a gente já tem a animação clássica, o desenho clássico que passava na TV, a gente já tem a origem do Buzz Lightyear sendo discutida no segundo filme do Toy Story. A gente não precisava ter um filme próprio, um spin-off próprio do Lightyear, porque a gente já sabe qual é a origem do Buzz Lightyear. E principalmente, cara, caralho, o que os caras fizeram com o vilão aqui, do Zurg aqui, é uma das maiores palhaçadas que eu já vi nos últimos anos, entendeu? Porque é aquele vilão que tem um visual foda, mas que beira ao genérico possível, com uma revelação que, pra mim, destoa completamente de todo o tom proposto durante os filmes do Toy Story. E é mais uma decepção enorme pra Pixar. E, pelo amor de Deus, Pixar, para de fazer essas continuações de spin-off. Vai focar em projetos novos, que é onde você sabe acertar cada vez mais.
Olha, vocês sabem que eu já não era muito fã, eu já não estava muito hypado pra Adão Negro. E é isso, né? Não é que a hierarquia da DC mudou mesmo, The Rock. Depois aí dessa liderança do James Gunn agora pra DC, The Rock já deixou de ser o Adão Negro, entendeu? E esse filme aqui só mostra como foi uma completa palhaçada total esse negócio do The Rock dar diversas vezes falando que esse vai ser o filme que vai mudar a hierarquia da DC. Esse vai ser o filme que eu vou levar o Superman do Henry Cavill de volta, entendeu? Pra DC. E no fim, nada disso se concretizou, porque de certa forma, o James Gunn já tá lá, assumindo a presidência da Warner, e o cara já tirou o Henry Cavill de ser o Superman, o cara já demitiu o próprio The Rock de ser o Adão Negro, porque eles vão fazer um reboot geral no universo DC. E cara, Adão Negro, infelizmente, só é mais um filme, mais um projeto errado que a Warner seguiu nesses últimos anos. E é uma história que beira ao completo genérico, não tem desenvolvimento nenhum de personagem de protagonista aqui pro Adão Negro. O problema do filme nem é o The Rock, é o próprio desenvolvimento do Adão Negro como personagem. Ele não tem desenvolvimento narrativa, ele não tem desenvolvimento de evolução de personagem do ponto A até o ponto B, que chega ao ponto C. A Sociedade da Justiça é a melhor coisa do filme, mas isso também não tem muita coisa pra fazer do filme, porque de resto é um filme que aposta ao mais genérico possível e pega as piores coisas que a DC seguiu nesses últimos anos. Também é a DC mais uma vez copiando a Marvel, principalmente a pior fase da Marvel, que também é a questão da fase 1 da Marvel. Infelizmente, cara, Adão Negro é só mais um filme esquecível e mostra como ele também não acrescentou em nada pro universo DC, porque ele vai ser completamente apagado da lore do novo DCU, da existência da nossa mente, porque é mais um projeto fracassado da Warner nessa tentativa de querer copiar, nessa tentativa de querer ser o que a Marvel fez ao longo desses 10 anos de estúdio. Olha, pra quem me acompanha, sabe que quando eu fui fazer essa análise do Jurassic World Dominion, ele foi um filme que me enganou diversas vezes, viu? Quando eu revi ele nas últimas vezes que eu revi, cara, eu percebi muitos erros no filme, eu percebi como ele é um filme completamente mal feito, sabe? Eu acho que ele é um filme que ele envergonha a franquia, porque ele tinha potencial de ser o último filme dessa franquia que ia encerrar com chave de ouro. E infelizmente ele joga isso tudo pro lado e aposta em uma história que não é sobre dinossauros vivendo no mundo real. É uma história que beira ao clichê possível e, cara, resgata personagens lá do primeiro filme que não tem nada pra fazer nesse filme novo, cara. Beira a um filme que tem gafanhotos, com uma conspiração de gafanhotos, onde a gente vai ter o retorno do elenco clássico investigando essa conspiração de gafanhotos que não tem nada a ver com o que a franquia propôs nos filmes anteriores, entendeu? E principalmente ele foca em uma menina clone, onde vai ser a protagonista desse filme. A gente vai ter toda uma história para explicar como essa garota era uma clone da mãe dela, que tem toda a questão do vô dela. É uma história completamente bagunçada, uma história que, cara, só mostra como essa franquia, como o Colin Trevorrow, ele não é o cara certo para encerrar franquias também, tá? Porque ele também faria o episódio 9 de Star Wars. Ainda bem que ele foi demitido, ainda bem que não deixaram fazer o episódio 9, porque também seria uma bagunça. O que ele vendeu para Lucasfilm não era Star Wars, e o que ele vendeu aqui pro Jurassic World, aqui como último filme, não é Jurassic World e também não é Jurassic Park, cara. Parece um outro filme, não parece uma continuação do filme anterior. Parece um filme completamente isolado e que tenta beirar ao fanservice, mas em momento algum esse fanservice sustenta o roteiro mal feito, mal pensado, e principalmente é um desperdício enorme de levar o elenco clássico aqui. E é uma vergonha para todos os fãs dessa franquia. E infelizmente, cara, Jurassic World Dominion, ele nem cumpre o próprio subtítulo do filme, que é Dominion.
O que que esse subtítulo tem a ver com toda a proposta do filme? Nada. Só mostra que Colin Trevorrow, ele não sabe fazer finais de franquias, e Jurassic World Dominion é um exemplo claríssimo disso. Cara, é óbvio que vocês sabem que eu não tinha como eu chegar aqui pra vocês e não falar que pra mim Morbius é um puta filme legal, é um puta filme divertidinho, é um puta filme interessante, porque não é. O filme não tem nada. Pra mim, ele é o pior filme desse ano, sem sombra de dúvidas, porque ele não tem roteiro. Essa ideia louca da Sony de fazer filme de vilão tem que acabar de uma vez por todas, cara, porque tá chegando a um limite em que ela não sabe mais respeitar os personagens, ela não sabe mais o que fazer com esses vilões do Homem-Aranha, porque não tem história, não tem desenvolvimento aqui. O Jared Leto aqui, cara, é uma vergonha o que ele tá fazendo aqui no filme. Matt Smith, bom ator, desperdiçado pra caralho no filme. Ele faz um vilão aqui completamente genérico, com uma das cenas mais vergonhosas que eu vi a Sony fazendo nos últimos, sei lá, 10 anos de Sony Pictures, não sei. Então assim, cara, é um filme que não tem nada a oferecer, não tem roteiro, não tem história, não tem vilão, não tem desenvolvimento de personagem, não tem nada. Nada nesse filme satisfaz o porquê que esse filme existe e por que esse filme precisa existir de certa forma. Foi um fracasso de bilheteria e principalmente mostra como a Sony tem que parar de fazer esses filmes de vilões da Sony por esses filmes de vilões do Homem-Aranha, porque não tem nada a acrescentar, não tem nada. Não tem nada, cara. O que eu vou falar sobre Morbius, cara? Eu não tenho nada pra falar do filme, porque justamente o filme não tem história, o filme não tem roteiro. E quando o filme não tem roteiro, não tem pra que o filme existir. Morbius é mais uma prova de como a Sony tem que parar de uma vez por todas de ficar com essa ideia maluca. Não sei como não chega algum executivo do lado dela e fala assim: para que tá feio já, entendeu? Porque tá realmente feio essa parada já, entendeu? E é isso, cara, é uma decepção pra mim, é o pior filme desse ano, sem sombra de dúvidas, sinceramente, um filme completamente esquecível, e é isso aí, entendeu? Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa lista de piores filmes do ano, façam a sua lista também, tá? Quero saber pra vocês quais foram as maiores decepções desse ano. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, falou e tchau!